197º dia de leitura bíblica, hoje dia 16 de julho de 2026, vamos ler hoje os capítulos 8 e 9 de Provérbios. Senhor nosso Deus, obrigado por mais esse dia que Tu nos concede a possibilidade de lermos a Tua palavra e crescermos em conhecimento e graça diante de Ti, em o nome de Jesus, amém. Provérbios capítulo 8. A excelência da sabedoria. Por acaso não clama a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas veredas, junto aos portões, à entrada da cidade, à entrada dos portões. Ela está gritando: é para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês ingênuos, entendam a prudência, e vocês tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade e os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham o conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez da prata e o meu conhecimento em lugar do ouro escolhido. Porque a sabedoria é melhor do que as joias e tudo que se possa desejar não se compara com ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. O meu conselho é a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. A minha é a fortaleza. Por meio de mim, os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros, a eternidade da sabedoria. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus caminhos, nem sequer o princípio do pó do mundo. E eu estava lá, quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá, e quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia, diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra a vida e alcança a favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Provérbios 9. O banquete da sabedoria. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a sua mesa, enviou as suas criadas para que, dos lugares mais altos da cidade, façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam. Andem pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador faz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador para que ele não odeie você. Repreenda o sábio e ele o amará. Dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo e ele crescerá na prudência.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento, porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos da sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. O convite da loucura. A loucura é mulher espalhafatosa. É tola e não sabe de coisa alguma. Senta-se junto à porta da sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade para dizer aos que passam que seguem direito o seu caminho. Quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz: a água roubada é doce e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os convidados estão nas profundezas do inferno. Hoje só até aqui, capítulos 8 e 9 de Provérbios. E amanhã, dia 17, teremos os capítulos 10, 11 e 12 de Provérbios. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que nos deste de ler a tua palavra e crescer em conhecimento e graça e em sabedoria diante de ti. Em o nome de Jesus, amém. Como sempre pedimos, se for possível, se inscreva no canal para nós crescermos e nos ajudar a divulgar mais no canal. Curta, comente, compartilhe, porque só dessa forma que o algoritmo apresenta esse material a outras pessoas, levando em consideração que há alguma relevância nesse sentido. E te pedimos que você possa nos acompanhar nessa leitura. Temos todos os capítulos da Bíblia desde Gênesis, desde o dia 1º de janeiro desse ano, e pretendemos finalizar essa leitura até o dia 31 de dezembro desse ano de 2026. E como pedimos sempre a Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus.